Salve, salve! Vamos falar agora sobre movimentos. E esse é um dos assuntos mais fascinantes na ecologia. Afinal de contas, todo mundo sabe que os animais se movimentam em diferentes escalas de espaço e de tempo. A gente pode pensar, por exemplo, em animais como esses morcegos aqui da foto, que saem da caverna onde eles moram, quando está ali mais ou menos o entardecer, e vão buscar os insetos que eles gostam de comer. Isso é um tipo de movimento relacionado com a alimentação. Mas existem vários outros tipos. Tem animais que precisam sair do lugar onde moram, da casa deles, e ir para o trabalho, né? Um local onde eles vão fazer outros tipos de atividade. E é fácil a gente se relacionar com isso, afinal de contas, humanos também realizam movimentos em diferentes escalas. A gente mora num lugar, trabalha no outro, estuda no outro, tem amigo em outro lugar, tem parente em outro. Então, tudo quanto é tipo de animal faz movimentos. E os movimentos, então, podem ser curtos ou longos, podem ser definitivos ou sazonais, aí varia muito isso. E cada tipo de movimento tem uma motivação também. Isso nos leva à pergunta da aula: o que leva os animais a apresentarem diferentes padrões de movimento? Por que um morcego não se move igual a uma ave, que não se move igual a uma baleia, que não se move igual a uma minhoca, por exemplo? Da onde vêm essas diferenças? Para a gente poder responder essa pergunta, é preciso recorrer a uma área da ecologia chamada ecologia do movimento. É uma área fascinante. É uma área bem antiga, na verdade, só que nos últimos 10, 20 anos ela tem recebido cada vez mais atenção devido a mudanças na tecnologia, grandes avanços tecnológicos que permitem que a gente estude movimento em campo, com mais detalhamento, com mais riqueza de informações. Tudo bem, mas qual é o contexto dessa área da ecologia do movimento? Bom, a ecologia do movimento ela tem interseções com outras áreas da ecologia, principalmente o uso do espaço e a ecologia da paisagem. Por quê? Bom, um animal não está se movendo no vácuo, né? A não ser que seja um estudo teórico. Mas geralmente o animal está se movendo em algum tipo de paisagem, e essa paisagem está organizada em alguma escala de espaço. Bom, quase nenhuma paisagem é homogênea. Na verdade, dá para dizer que praticamente todas são heterogêneas, ou seja, contém mais de um tipo de habitat. E aí tem animais que gostam de um tipo de habitat, animais que gostam de outro e animais que usam mais de um tipo de habitat. Então, isso leva a gente também para a questão do uso do espaço, ou seja, se o animal está ali numa paisagem heterogênea, com vários tipos de habitat, por exemplo, cerrados, florestas, rios, lagoas, então ele vai usar esse espaço de acordo com as necessidades, com o nicho desse animal, o nicho ecológico dele. Tanto o nicho hutchinsoniano quanto o nicho eltoniano desse animal. Então, para a gente poder entender movimentos, muitas vezes a gente tem que estar ali habitando a interseção entre áreas da ecologia. E a gente faz isso há muito tempo. Foi mais ou menos lá no século XVIII que os naturalistas começaram a estudar movimentos de forma mais sistemática, mais organizada, mais científica. E é claro, um dos primeiros movimentos que atraiu a atenção dos naturalistas foi a migração, que é uma coisa muito complexa, muito fascinante. E a gente começou a estudar movimentos basicamente observando, mas também capturando, marcando e recapturando animais. Por exemplo, quando a gente coloca anilhas em aves, anilhas identificadas, numeradas. Uma coisa que a gente faz também em morcegos, por exemplo. Ou quando a gente coloca colares em onças, colares em cervos. Então, basicamente, você encontra um animal um dia num lugar, depois encontra outro dia em outro, e aí, coletando informações de maneira organizada, seguindo um protocolo, você começa a ligar os pontos dessas informações e entender melhor qual é o padrão de movimento daquele animal e qual é a motivação para o movimento, ou seja, quais mecanismos, quais processos estão gerando o padrão observado na natureza. Para a gente poder começar a falar de padrão, primeiro a gente tem que pensar em que escalas os animais se movem. Dá para a gente dividir isso em espaço aqui no eixo X e tempo ali no eixo Y. O espaço de um movimento pode ser um espaço curto, médio ou longo. E o tempo de um movimento pode ser ocasional, ou seja, não está ali bem definido quando ele acontece, ou se ele tem uma regularidade. Pode ser sazonal, quando um tipo de movimento sempre se repete na mesma estação do ano. E pode ser definitivo, quando é um movimento que não tem retorno à origem, quando o animal fica mudando de casa o tempo todo. Vamos pensar no forrageio, por exemplo, a busca pelo alimento. O forrageio é um movimento que ocorre numa escala espacial de curta a média
e é ocasional. Ocasional porque não tem uma regularidade e também porque não é definitivo. O animal que forrageia volta para a origem sempre. E o forrageio, então, é uma atividade que todos os animais fazem porque eles têm que buscar alimento alguma hora. Já a migração é diferente. A migração costuma ocorrer numa escala espacial de média a longa e a migração é sazonal, ou seja, ela sempre ocorre na mesma época do ano e o animal volta à origem numa época do ano definida também. Geralmente a migração tem motivações relacionadas a mudanças no clima, né? Mudanças previsíveis no clima, ou seja, inverno, verão, estação chuvosa, estação seca. Dependendo do nicho ecológico daquele animal, ele vai preferir morar num lugar em uma estação e se mudar para um outro lugar em outra estação, como se esse animal tivesse uma casa principal e uma casa de veraneio, por exemplo. E o nomadismo é um tipo menos estudado de movimento, mas que também vem ganhando mais atenção e é muito interessante, porque um animal pode ser nômade. Sim, é nômade no mesmo sentido que a gente usa para humanos. O animal pode ser nômade numa escala de espaço de curta até longa, e o nomadismo é sempre definitivo, ou seja, é quando o animal não retorna à origem, quando ele fica o tempo todo se mudando. O animal está sempre em movimento, mudando de casa, ele não mora sempre no mesmo lugar, na mesma toca, na mesma caverna e por aí vai. Para a gente poder entender essas diferenças, vamos ver alguns exemplos concretos, como as onças pintadas, por exemplo. Onça pintada é um animal que tem muita fidelidade ao local em que mora, ao abrigo. Geralmente elas têm uma casa delas, né, uma toca, algum lugar onde elas moram, e elas ficam saindo dali para caçar, para namorar e fazer outras atividades. Já os falcões peregrinos são diferentes, são animais migratórios. Eles gostam de morar num lugar numa época do ano e se mudar centenas de quilômetros para morar em outro lugar em outra época do ano. E eles sempre ficam retornando à origem. Já se a gente pensar num cachalote, aí a coisa é bem diferente. Qual é a casa de um cachalote? São os sete mares. A cachalote mora no mundo praticamente. E os cachalotes não necessariamente ficam voltando para o lugar de origem, eles estão sempre se mudando. Eles moram numa escala espacial gigantesca, sempre sem uma casa definida. Tudo bem, mas quais mecanismos estão por trás desses movimentos que variam em escala de espaço e de tempo? Um trabalho recente de síntese se propôs a tentar botar uma ordem nessa bagunça, ajudar a gente a ligar os pontos entre dados e ideias para entender melhor o que está acontecendo. Ele foi publicado pelo Nathan e colaboradores em 2008 na PNAS. É o novo arcabouço teórico da ecologia do movimento. Tudo começa tentando entender o estado interno daquele animal, as condições morfológicas, fisiológicas e neurológicas do animal. Mas para a gente poder falar de movimento, fatores externos também são muito importantes. Ou seja, o ambiente está quente ou está frio, está chuvoso ou está seco, é um ambiente plano ou montanhoso, a paisagem é homogênea ou heterogênea e por aí vai. E aí então, com relação ao estado interno, a gente estuda o indivíduo focal, aquele animal que a gente está monitorando, né? Seja com qual tecnologia for. E aí a gente quer entender o processo de navegação desse animal, o processo de movimento e o processo de propagação do movimento. E além disso, a gente tem que entender o ambiente também, ou seja, a dinâmica do estado e a dinâmica dos fatores externos ali naquele animal. Bom, tudo começa então com a capacidade de navegação, ou seja, aquele animal ele consegue ter sentidos que percebam o ambiente dele, por exemplo, luminosidade, temperatura, umidade ou até mesmo o campo magnético da Terra. E esse animal precisa ter uma capacidade de movimento também. Ou seja, esse animal tem asas, tem nadadeiras, tem pernas, tem braços. Como é que ele se movimenta? Se movimenta rápido, devagar, curto, longo? E juntando essas coisas, o animal produz um caminho de movimento, que é o que a gente quer entender também, né? Qual é aquele padrão observado na natureza. Bom, os fatores externos vão influenciar o estado interno do animal. Eles também influenciam a capacidade de navegação. Vamos pensar num exemplo. Um fator externo pode influenciar o estado interno mudando a homeostase do animal, mudando a fisiologia dele, por exemplo, de acordo com a temperatura ambiente.
Já fatores como neblina ou chuva atrapalham a capacidade de navegação de um animal, né? Atrapalha como é que os sentidos daquele animal vão captar informações do ambiente. Fatores externos também influenciam a capacidade de movimento. Tem animal que se move na água, tem animal que se move na terra e por aí vai. Além disso, o estado interno do animal também afeta a capacidade de navegação. Por exemplo, você consegue se orientar bem quando está doente, quando está com febre? Não, né? Os animais também não, da mesma forma. Por exemplo, um animal que está passando fome não consegue navegar direito. E também não consegue se movimentar direito. Então, o estado interno influencia essas duas coisas. Por fim, a capacidade de navegação também influencia a capacidade de movimento. Porque se o animal está se orientando bem ou ruim, bem ou mal, ele vai ter uma diferente capacidade de se deslocar ali naquele ambiente. E aí a capacidade de movimento vai influenciar, por fim, o caminho de movimento que é desenhado por aquele animal. O caminho de movimento, com as dificuldades e facilidades que o animal encontra, com os obstáculos que ele vai encontrando, vai influenciar o estado interno, por exemplo, acabando com as reservas energéticas daquele animal. E o caminho de movimento vai influenciar também os fatores externos, porque conforme o animal vai se movendo, ele vai se submetendo a diferentes condições ambientais. Mas também a gente tem que lembrar que o estado interno pode até influenciar como o animal percebe os fatores externos. E existem influências internas dentro dos fatores externos e do estado interno também. Coisas que acontecem no corpo do animal podem influenciar outras coisas que estão acontecendo dentro do corpo do animal, né? A digestão, por exemplo, pode afetar o humor. Vamos pensar de novo em exemplos concretos. Por exemplo, uma tartaruga marinha, um animal maravilhoso, lindo e muito interessante para estudar movimento. Que ferramentas um animal migratório como uma tartaruga marinha tem para poder fazer movimento? Bom, tem o estado interno, ou seja, as reservas energéticas daquela tartaruga, por exemplo, dentre outros fatores. Tem o movimento, né, a capacidade de movimento, por exemplo, a tartaruga marinha é um bicho adaptado para a água, né, para nadar, tem nadadeiras e não braços que nem a gente. E navegação. Além dos 6 sentidos que nós conhecemos bem, né, aqueles 5 que a gente aprende na escola, e mais a propriocepção, ou seja, a sua capacidade de saber onde está cada parte do seu corpo, tartaruga marinha ainda tem magnetorrecepção, ou seja, elas são capazes de perceber o campo magnético da Terra. Olha que sentido fantástico esse. Aí a gente pode se perguntar, como é que os movimentos de diferentes animais podem ser entendidos à luz desse novo arcabouço teórico, que nem a gente fez aqui rapidinho com a tartaruga marinha? E a gente pode pensar em morcegos como modelo para estudar isso. Justamente tentando entender como é que diferentes fatores internos e externos afetam o padrão de movimento de um morcego. Qual é a moral da história? Do que eu gostaria que você se lembrasse depois dessa aula? Primeiro, que nós estudamos os movimentos de animais em diferentes escalas de espaço e de tempo. O movimento pode ser feito por uma população inteira, um grupo social ou um indivíduo. Além disso, o movimento nasce a partir de diferentes motivações, como a busca por alimento ou a busca por parceiros sexuais. Hoje, há um arcabouço conceitual que nos permite entender melhor os mecanismos do movimento, ou seja, o que gera os padrões que a gente observa. E para a gente poder entender os movimentos de um animal, nós precisamos entender suas necessidades e adaptações, diferentes aspectos do nicho ecológico daquele animal.